Canal Brasil Pátria do Evangelho, 39ª palestra. Energia e frequência vibratória. Energia e respectiva frequência vibratória. Absolutamente tudo existente no universo é energia. Deus, por exemplo, segundo estudos científicos recentes no contexto da física quântica, manifesta-se no universo como energia chamada energia do vácuo quântico, energia primordial ou energia primeva, um tipo de energia ainda pouco conhecido que não é, entretanto, eletromagnética. Os espíritos dos seres humanos também são energia. Mesmo sólidos, uma mesa, por exemplo, aparenta ser sólida, porém, pela conhecida fórmula criada por Einstein, E igual a mc², trata-se também de energia, porém na forma condensada. Todos esses casos são diferentes tipos de manifestações energéticas. Há vários tipos de energia. A chamada energia mecânica, que é aquela que propaga através de ondas mecânicas no meio material, seja o ar, a água, o ferro, etc. Esse tipo de onda não é capaz de se propagar no vácuo, onde não há matéria. As ondas sonoras também são ondas mecânicas. Um estalar de dedos ou o canto produzido pelas cordas vocais de um cantor cumpre o papel de perturbação que se propaga no ambiente ao comprimir as moléculas do ar até que o ar comprima o tímpano dentro do ouvido humano. A energia eletromagnética, a qual se propaga tanto nos meios materiais como no vácuo, é constituída de um campo magnético, o qual, por sua vez, tem capacidade de gerar um campo elétrico correspondente, ambos orientados perpendicularmente um ao outro no espaço. A criação recíproca dos campos elétricos e magnéticos se propaga no espaço atingindo longas distâncias, em comparação com as ondas mecânicas. O conjunto de frequências eletromagnéticas, desde aquela com poucas oscilações por segundo, Hertz, ou até aquelas com bilhões de oscilações por segundo, é chamado de espectro eletromagnético. A energia eletromagnética manifesta-se segundo uma frequência, também chamada de frequência vibratória, F. Todos nós humanos temos uma frequência vibratória associada à energia eletromagnética, da qual somos todos dotados. Essa frequência vibratória F é diretamente proporcional à energia, ou seja, quanto maior for a frequência vibratória, maior a energia e vice-versa. Na realidade, a energia é igual a HF, onde H é chamada constante de Planck, que é um número extremamente pequeno. A energia eletromagnética propaga-se na forma de ondas, as quais podem, assim, ser transmitidas à semelhança de uma emissora, por exemplo, de rádio ou TV, e recebidas por receptor de rádio ou de TV. A energia em questão é transmitida com a sua frequência vibratória, sendo recebida pelas pessoas que se encontram nessa mesma frequência, na mesma sintonia, a exemplo do receptor de rádio sintonizado em tal frequência. Esse fenômeno é chamado na física de ressonância. Podemos dizer que a ressonância é o fenômeno físico, energético, espiritual e consciencial responsável pela lei de afinidades, que diz: os semelhantes se atraem, os diferentes se repelem. Você atrairá quem tiver o mesmo padrão vibratório energético que seu campo mental exterioriza, ou seja, quem sintoniza ou ressona com você. Um exemplo de energia eletromagnética é a própria luz. A energia eletromagnética e suas propriedades estão intrinsecamente ligadas à natureza humana, e daí será única abordada nesse trabalho a partir deste ponto. Pensamento, energia e frequência vibratória. A física quântica, ciência que estuda o mundo e seus fenômenos em nível microscópico, veio para reforçar a ideia de que a nossa realidade é diretamente modificada pelo que pensamos e pelas ondas de energia que emanamos com esses pensamentos. Sempre que pensamos, expressamos nossa vontade, que corresponde ao campo de nossas ideias, por mais íntimas que sejam. Elas representam energia mental que toma corpo pelo pensamento em ondas, e estas se organizam
de acordo com a intensidade da vibração mental. Podemos dizer que a expressão de qualquer pensamento, dependendo da intensidade e concentração no objetivo desejado e a natureza da ideia emitida, cria em torno de nós um campo de vibrações mentais, uma energia que identifica pelo seu conteúdo as nossas mais íntimas condições psíquicas, sejam elas positivas ou negativas. A atmosfera que nos cerca é assim, o produto das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. Somos responsáveis por nossa própria condição energética e vibracional. Podemos produzir energias boas que nos envolvem, dando-nos uma sensação de bem-estar e, em consequência, induzimos as pessoas que estão à nossa volta a se sentirem bem do nosso lado. Desse modo, contribuímos para a harmonia do ambiente. Também podemos vibrar negativamente e assim contagiar as pessoas que nos cercam com essa onda de mau humor, tristeza, pessimismo, etc., sugerindo que todos fiquem tão desolados quanto nós. O pensamento pode, por sua vez, ser transmitido à distância, propagado na forma de ondas eletromagnéticas, o que acontece, por exemplo, com as espécies e a transmissão de energias, positivas ou negativas, à distância. Troca de energia entre os seres humanos. Em todos os relacionamentos pessoais ou de outra natureza, como por exemplo no rápido bate-papo com o estranho, há trocas de energia, seguindo a regra: quem tem mais doa para quem tem menos, analogamente aos vasos comunicantes, que ligam dois recipientes com líquido. Continuando a linha de raciocínio, os semelhantes se atraem, ou seja, energias do mesmo tipo ou mesmo padrão, da mesma frequência vibratória, tendem a se agregar ou se afinizar, sendo que o contrário é igualmente verdadeiro, ou seja, energia de frequências vibratórias diferentes não entram em sintonia, ou seja, não se afinizam, embora possam conviver sem interferir uma na outra, mesmo estando ambas presentes no mesmo ambiente. Quando você se desequilibra diante de algo negativo, que alguém despertou em você, ódio, por exemplo, que ressoou na sua pessoa, você entrará em ressonância ou sintonia com ele. Acontece que o ódio dessa pessoa que lhe faz mal continua atuando em você energeticamente, e seu ressentimento contra ela abre uma porta de sintonia, emitindo ela energias do mesmo padrão, que reforça seu ódio que volta para você, estimulando seus ressentimentos, formando um ciclo vicioso, só quebrado pelo perdão ou, no mínimo, quando você deixa de alimentar raiva, rancor, ressentimento pela pessoa. Porque muitas vezes atraímos bons sentimentos, noutras captamos energias desequilibradas de desencarnados. Consciências negativas atraem espíritos negativos, que estimulam maus sentimentos. No plano espiritual, mais precisamente no plano astral, existem espíritos com todos os tipos de problemas encontrados na Terra. Por exemplo, ansiedade, depressão, raiva, ódio, usuário de drogas, usuário de bebidas alcoólicas e outros tantos sentimentos e comportamentos negativos e que se afinizam com humanos, com os mesmos sentimentos e comportamentos negativos. Nesse caso, os espíritos mentores nada ou pouco podem fazer, pois não conseguem obter ressonância positiva com a pessoa que desejam proteger. Ela não se permite receber ajuda. Não basta pedir, é preciso saber receber ajuda espiritual, pois nessas situações, mesmo os guias espirituais querendo ajudar, não conseguem. Eles podem se afastar temporariamente até que o estado mental da pessoa melhore. Por outro lado, os bons espíritos, as boas influências, os quais são dotados de elevada dose de energia, que trazem bons sentimentos, vibram em frequências mais elevadas. E para se encontrar em sintonia com tais frequências, deve-se sempre buscar levar a própria frequência vibratória, colhendo então os benefícios almejados. Já os espíritos que vivem em baixas frequências, ou seja,
são dotados de baixa energia, trazem sempre sentimentos negativos. As frequências vibratórias dos seres humanos e os respectivos sentimentos. Cada ser humano tem sua frequência vibracional pessoal, o que faz ser possível que alguns consigam estar sempre vibrando positivamente e outros, às vezes, negativamente. O cientista David Hawkins estudou os níveis de consciência humana e afirmou que essa mudança de frequência e iluminação de nosso ser é pautada na observação, na aceitação e no amor incondicional que vibramos constantemente no presente em que vivemos. E para não sairmos do foco dessa busca pela melhor frequência, é necessário vigiarmos nossos pensamentos, assim não caindo nas seduções de consciência negativa. O que torna tudo possível é quando temos um pensamento que se une ao sentimento, criando a realidade. Vejamos como vibra cada sentimento e como ele influencia na forma em que como estamos criando a nossa realidade. Vergonha, 20 Hz, é a vibração mais baixa que um ser humano emite. A vergonha impede a tomada de decisões, a convivência social e a aquisição de experiências na vida, o que significa essa pessoa de aprender, evoluir e saber como agir, porque não sabe o que dá certo e o que não dá. De forma mais amena, se manifesta como timidez. Num nível extremo de vergonha, a pessoa quer desaparecer, até mesmo suicidar-se, sentindo ódio de si mesmo. Culpa, 30 Hz. Vibração um pouco maior que a vergonha, pois para sentir culpa, a pessoa tem que agir. Pessoas assim criam muito pouco, fazem papel de vítima, culpando tudo e a todos por não conseguir ter sucesso em suas pretensões. Nunca inova, vive no passado. A religião para esse tipo de pessoa alimenta nela sentimentos de que são pecadores. Apatia, 50 Hz. Perda da esperança e vitimização. Característica do sem-teto. As pessoas nesse estado não conseguem agir perante o que a vida apresenta. Dor e sofrimento, 75 Hz. Tristeza extrema, principalmente diante de perdas. Vibra mais que a apatia, pois o sofrimento transforma as pessoas e lhe tiram do estado de apatia. Medo, 100 Hz. As pessoas com medo se sentem inseguras diante das questões da vida. Tudo se torna perigoso. Podem ter paranoias, ficarem preocupadas e estressadas. Para sair da situação, muitas vezes as pessoas necessitam de ajuda para superar e lidar com esses medos. Medos são crenças limitantes que geram falta de qualidade de vida. Desejo, 125 Hz. Nesse nível, a pessoa é materialista ao ponto de nunca estar feliz com o que tem. Alimenta vícios e luxúria. É consumista. Enquanto não compra o que quer, fica impaciente e ansiosa. Temos que ter equilíbrio. Raiva, 150 Hz. É um sentimento de frustração que pode ficar escondido em nosso interior ou ser exposto no momento de fúria, que também causa culpa, vergonha e mal-estar, pois sempre a pessoa que perdeu o controle se sente mal, depois de não ter conseguido controlar os sentimentos. Quando a raiva fica guardada dentro de si, ela se acumula e chega num ponto onde um mosquito vira um boi e a pessoa estoura. O ideal não é guardar a raiva, e sim tentar canalizá-la em outras coisas, como, por exemplo, sair ao ar livre para fazer exercícios físicos. Orgulho, 175 Hz. Esse é o estado de consciência predominante da humanidade atualmente, dependente de circunstâncias externas, dinheiro, poder, fama, etc. Esse é o estado que leva ao nacionalismo, racismo e guerras religiosas.
Um ataque às suas crenças vira um ataque pessoal. Coragem, 200 Hz. Nesse estado, o ego ainda existe, mas já se começa a ver uma vida fora de si, pensando mais nos outros, onde o otimismo prevalece e a espiritualidade começa a florar. Neutralidade, 250 Hz. Nível de sistema onde nossas crenças são flexíveis, nos tornamos desapegados e mais felizes. Aconteça o que acontecer, você vai estar firme em sua posição. Perde-se a necessidade de provar. Você se sente seguro e convive muito bem com outras pessoas. É um estado confortável. Disposição 310 Hz. Nesse nível você começa a usar a sua energia de forma mais eficaz. Começamos a pôr em prática as ideias. Não existe uma reclamação de quase nada. Aqui começa a acabar a entropia. A vida fica mais organizada. Aceitação, 350 Hz. Mudança verdadeira, elimina-se crenças antigas. Vive proativamente, pois sua energia aumenta. No nível da aceitação, você se torna competente e assim quer colocar as suas habilidades para fazer algo de bom. É aqui que você define e alcança metas. Começa a entender que tem um papel a mais no mundo e quer fazer a diferença. Já consegue perdoar facilmente. Razão, contemplação, 400 Hz. Hawking define esse nível como no mesmo nível da medicina e da ciência. É a consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo. Enxerga o mundo como um todo conectado. Não existe mais sofrimento devido a causas externas. Amor, 500 Hz. Não existe mais o ego, somente condicional, onde tudo que se faz é por um bem maior. Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por uma em cada 250 pessoas durante todo o seu tempo de vida. Uma parcela mínima da humanidade, como 0,0001%, vive nesse estado. Alegria, 540 Hz. Esse estado de felicidade inabalável. Alegria é o estado de consciência maior que a pessoa pode atingir. Começa com o desapego com a vida. Nesse nível onde estão os indivíduos mais avançados na espiritualidade. A energia dessas pessoas é radiante e é muito bom estar perto delas. Expansão de consciência. A pessoa age através de sua intuição, que é muito forte. Paz, 600 Hz. Total transcendência. Hawking diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. Iluminação é a união do ser com o todo, o fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego. O homem torna-se transcendental, o que é extremamente raro. Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível faz com que você aumente seu nível de consciência. É aqui que acontece o estado de consciência elevada, tão bem conhecida como superconsciência. Você vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Além disso, Hawking descobriu que o nível de consciência de 200 é um nível crítico. Uma média global de 200 ou mais é necessária para sustentar a vida nesse planeta, sem que ele afunde em uma eventual autodestruição. Desde meados dos anos 80, ele informa que a média global da humanidade na sua escala subiu um pouco acima do nível 200. Isto, é claro, representa outra descoberta que confirma a existência de uma mudança em curso no nosso nível de energia. Referências bibliográficas. Por favor, leiam com atenção as referências bibliográficas. Fim é o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva.
Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.